Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana e neste vídeo falarei sobre letramento, sobre o que é ser letrado e como se tornar uma pessoa cada vez mais letrada. E por que eu digo cada vez mais? Este é um processo lento, gradativo, que provavelmente durará a nossa vida toda. Eu sei que muita gente não considera essa possibilidade porque aprendeu a ter uma visão um pouquinho restrita em relação a esses conceitos. E é por isso que elas não investem em suas habilidades, elas não desenvolvem suas capacidades de ler e de escrever. Então é muito importante trazer uma nova perspectiva e falar do que seria o letramento. Eu vou compartilhar aqui com vocês o conceito de letramento conforme o dicionário Caldas Aulet. Então veja só, a condição que se tem, uma vez alfabetizado, de usar a leitura e a escrita como meio de adquirir conhecimentos, cultura, etc. E estes como instrumentos de aperfeiçoamento individual e social. Então, qual é a ideia? O letrado, a pessoa letrada, ela não só decodifica as palavras, mas ela também tem mais habilidade, facilidade de interpretar o que ela recebe e também de elaborar bem o que ela tem para transmitir, as suas ideias. Então, quanto mais você for capaz de participar de situações comunicativas diversas, mais letrado você será. Então, letrado, conforme esse mesmo dicionário, que é capaz de usar vários tipos de material escrito. Então, quanto mais você dominar as situações, os gêneros textuais, a linguagem, desde mais informal até formal, mais letrado você será. Então, como os gêneros textuais surgem com frequência e a cada momento nós temos novos desafios a nível de textos, é muito importante que a gente não pare de treinar, que a gente siga se aperfeiçoando. A maior parte das pessoas tem a visão de que assim que acaba a etapa escolar, elas já estão prontas para qualquer situação, para qualquer evento comunicativo. E não é bem assim. Então, vamos supor, se você concluiu a escola, você tem o desafio de uma redação para passar no vestibular. Se você decide fazer um curso superior, dali a um tempo você terá de escrever um trabalho de final de curso, já é um novo desafio. Você começa a trabalhar e você tem de produzir gêneros, e-mails, relatórios, enfim. A cada nova etapa você tem novos desafios, então você precisa se preparar para esses desafios. E o que eu vejo é que muita gente deixa de fazer isso simplesmente, elas se habituam a escrever daquele gênero, mas elas nunca pensam em como melhorar. Se o que elas escrevem está realmente bom, se dá para ser aperfeiçoado, e isso faz muita falta. Eu vou dar aqui exemplos de gêneros textuais que são tradicionais. Então você está muito acostumado, por exemplo, à notícia, à reportagem, ao artigo, são gêneros que você provavelmente acessa diariamente. Mas existem outros gêneros que nasceram depois, e só para que você entenda como os gêneros surgem, como é constante esse surgimento, eu coloco aqui os gêneros digitais. Então, hoje a gente lida com o post e a gente não fazia isso há um tempo atrás. A gente lida com o vlog, com o vídeo. Então, esse vídeo mesmo que eu estou aqui apresentando para você é um gênero textual que é, digamos, recente. De 10 anos para cá, as pessoas têm feito vídeos e cada vez mais pessoas têm feito dessa forma. Então, são gêneros que demandam novos conhecimentos, novos raciocínios. Então, você pensar, por exemplo, num post que possa ser envolvente para o seu leitor, que imagem você escolheria? Como dosar a quantidade de texto e de imagem? Lembrando que tanto o vídeo como o post são considerados gêneros mistos, porque a gente encontra som, imagem, texto escrito. Muitas pessoas ainda consideram esses gêneros distração, mas vale ressaltar que cada vez mais os profissionais de vários setores terão de utilizar essas modalidades com cunho profissional, que são acessados por muitas pessoas. Então, ainda não temos muitas pessoas preocupadas em se desenvolver nesses gêneros, mas
será daqui a um tempo, se isso já não está acontecendo, uma necessidade profissional mesmo. E, bom, outro exemplo de gênero textual, nós temos o e-mail. E também nesse gênero temos produtores que não se preocupam tanto, então pessoas que escrevem e-mails de uma forma um pouco desorganizada ou não explorando tudo que elas poderiam explorar ali para produzir um texto bacana. Então existem formas de escrever um e-mail claro, objetivo, conciso, envolvente. Dependendo do e-mail, ele precisa ser mais envolvente do que objetivo. E então tem pessoas que escrevem por hábito, mas às vezes não investigam se há formas melhores de fazer. Eu coloquei aqui gêneros que são novos e que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar, para que você perceba como é natural essa história de investir em letramento, por mais que a etapa escolar já tenha sido encerrada. Por isso que eu digo que o letramento é para toda a vida. Mas enfim, como se desenvolver? É importante dedicar tempo diário para a leitura de gêneros diversos, principalmente dos que você precisa produzir. Quando você observa o texto de outras pessoas que você entende ser mais experientes e que escrevem bem, você acaba introjetando formas melhores de escrever e você incorpora isso aos seus textos. Além disso, vale também ler gêneros, pegar gêneros diferentes do que você já está acostumado, que seja ficção. Muitas pessoas não dão muita credibilidade para ficção, mas elas ajudam muito a desenvolver memória, a desenvolver interpretação e pode muito ajudar a gente no processo de escrita. Vale a pena também fazer uma troca, pedir a um amigo, por exemplo, que leia o seu texto e te diga algo, as impressões, algo a respeito. Então, se ele achou que foi claro, se ele achou que poderia melhorar em algum ponto, qual foi a sensação que ele teve ao ler o seu texto. Dependendo da sua necessidade de desenvolvimento, de aprimoramento e também do seu interesse, vale a pena contratar um profissional habilitado, um professor de português, um revisor de textos, por exemplo, para ler seus textos e te dar um retorno do que você poderia melhorar, do que poderia ser feito. Então, que você selecione de tempos em tempos 1 ou 2 textos para realizar essa avaliação. Bom, a lógica é a gente investir, então, continuamente nisso e achar normal crescer nessas habilidades. Porque, como eu disse, esse desenvolvimento não se restringe à época escolar, como muitas pessoas consideram, como muitas pessoas acham. Deixe aqui nos comentários o que você faz pelo seu letramento, como você enxerga esse assunto. Se houver algumas dúvidas, compartilhe também. Muito obrigada por estar aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e vejo você no próximo. Tchau, tchau!